Por mais de uma década, a ideia parecia morta. A primeira Steam Machine surgiu como uma proposta revolucionária: trazer o universo dos PCs gamers para a sala de estar e competir diretamente com os consoles tradicionais. A visão era ousada, mas o mercado não estava preparado. O SteamOS ainda era limitado. Poucos jogos funcionavam perfeitamente fora do Windows e os consumidores não entendiam exatamente o que estavam comprando. Era um console? Um computador? Um híbrido? A confusão acabou custando caro e o projeto desapareceu lentamente dos holofotes. Muita gente acreditou que a Valve jamais tentaria novamente, mas agora ela voltou. E dessa vez a situação é completamente diferente. A indústria mudou, os hábitos dos jogadores mudaram e, principalmente, a Valve aprendeu muito ao longo da última década. O grande divisor d'águas foi o sucesso do Steam Deck. Quando o portátil foi lançado, muitos duvidavam que um aparelho baseado no Linux conseguiria rodar a gigantesca biblioteca da Steam. O resultado surpreendeu o mercado. Milhões de jogadores descobriram que era possível ter uma experiência de PC praticamente sem precisar lidar com drivers, configurações complexas ou manutenção constante. Foi então que a Valve percebeu algo extremamente importante. Existe uma enorme quantidade de jogadores que deseja a liberdade do PC, mas não quer a complexidade do PC. São pessoas que querem chegar em casa depois de um dia cansativo, sentar no sofá, apertar um botão e jogar imediatamente, sem preocupações com compatibilidade, instalação de programas ou ajustes técnicos. Ao mesmo tempo, elas não querem ficar presas a um ecossistema fechado. É exatamente aí que entra a nova Steam Machine. Ela surge como uma tentativa de unir os dois mundos, que historicamente permaneceram separados. De um lado, a simplicidade dos consoles, do outro, a liberdade dos computadores. Visualmente, o aparelho adota um design compacto e minimalista, pensado para ficar ao lado da televisão sem chamar atenção. Mas por trás dessa aparência discreta, existe um hardware surpreendentemente poderoso. Segundo as especificações divulgadas até agora, a nova Steam Machine utiliza a arquitetura AMD baseada em Zen 4, tecnologias semelhantes às encontradas nos equipamentos mais modernos do mercado. A Valve afirma que o seu desempenho pode superar em mais de 6 vezes o Steam Deck, transformando a máquina em uma plataforma capaz de rodar títulos modernos em resoluções elevadas e taxa de quadros competitivas. Mas a polêmica bruta não é a parte mais interessante da história. O verdadeiro segredo está no SteamOS. Durante anos, a Valve investiu silenciosamente no desenvolvimento do sistema operacional. O que começou como uma experiência limitada evoluiu para uma plataforma extremamente sofisticada. Grande parte desse avanço aconteceu graças ao Proton, uma camada de compatibilidade considerada por muitos especialistas uma das tecnologias mais impressionantes já criadas para jogos. Na prática, o Proton permite que milhares de jogadores originalmente desenvolvidos para o Windows funcionem dentro do SteamOS, sem que os desenvolvedores precisem recriá-lo do zero. Isso resolve justamente o maior problema que condenou a primeira geração das Steam Machines. Hoje, em vez de encontrar uma biblioteca limitada, o jogador encontra milhares de títulos compatíveis logo no primeiro acesso. E isso muda completamente a proposta do produto. Pela primeira vez, a ideia de um console da Steam parece realmente viável. Naturalmente, surge uma pergunta inevitável. Afinal, é um console ou um PC? A resposta seja justamente o motivo de tanta expectativa. Ela é os dois. O usuário pode ligar o aparelho e utilizá-lo exatamente como um console tradicional, navegar pelos menus com um controle, comprar jogos, conversar com os amigos, iniciar as partidas sem sequer perceber que existe um sistema operacional completo funcionando nos bastidores. Mas, se desejar, também poderá conectar um teclado, mouse, monitor, instalar aplicativos, acessar a área de trabalho e utilizar o aparelho como um computador Linux completo. Essa flexibilidade cria algo raro na indústria dos games. Um produto que não exige que o jogador escolha um lado. Ela pode ter a simplicidade de um console quando quiser, a liberdade de um PC quando precisar, mas talvez a parte mais ambiciosa do projeto esteja em outro lugar. A Valve não está pensando apenas em um aparelho, ela está construindo um ecossistema. A ideia é permitir que o jogador transite naturalmente entre diferentes dispositivos. Uma partida iniciada no Steam Deck durante uma viagem pode continuar na sua Steam Machine, da sala ao chegar em casa. Mais tarde, o mesmo jogo pode ser retomado em um computador gamer tradicional, com progresso sincronizado, configurações compartilhadas e a mesma biblioteca digital. É uma visão extremamente poderosa. Enquanto outras empresas ainda dividem seus produtos em categorias separadas, a Valve parece apostar em um futuro onde o hardware importa menos do que a experiência contínua do usuário. A nova Steam Machine não pretende disputar espaço com PlayStation e Xbox. Ela pretende mudar a
própria definição do que um console pode ser. Essa talvez seja a parte mais fascinante de toda a história. Se a nova Steam Machine cumprir sequer parte do que promete, ela poderá provocar uma das maiores mudanças no mercado de games desde o lançamento do Xbox original em 2001. E isso não acontece porque ela é a mais poderosa, nem porque possui gráficos melhores. O verdadeiro motivo é que ela está tentando atacar um problema que existe há décadas na indústria: a separação entre o mundo dos consoles e o mundo dos PCs. Por muitos anos, os jogadores precisavam escolher um lado. De um lado estavam os consoles, simples, práticos e acessíveis. Você compra o aparelho, conecta na televisão e começa a jogar em poucos minutos. Do outro lado estavam os PCs, mais caros, complexos, mas também muito mais leves, personalizáveis e poderosos. A Steam Machine quer acabar com essa divisão, e isso pode mudar tudo. Pela primeira vez em muitos anos, a PlayStation e a Xbox podem enfrentar um concorrente que não está tentando imitá-los. A estratégia da Valve é completamente diferente. Enquanto a Sony e Microsoft trabalham em ecossistemas relativamente fechados, lojas próprias e assinaturas específicas, a Steam Machine aposta justamente na direção oposta: liberdade, compatibilidade e continuidade. O conceito é extremamente sedutor para quem joga PC há anos. Imagine comprar a Steam Machine hoje e descobrir que centenas, ou até milhares, de jogos adquiridos ao longo da última década já estão esperando por você. Não existe a necessidade de reconstruir uma biblioteca. Não existe a necessidade de comprar novamente os jogos que você já possui. E também não existe a necessidade de abandonar anos de investimentos digitais. Sua coleção simplesmente acompanha você. Essa pode ser uma vantagem gigantesca. Um jogador que acumulou centenas de títulos na Steam já possui instantaneamente uma biblioteca maior do que muitos usuários de consoles e o que eles conseguiram construir ao longo de uma geração inteira. E não estamos falando apenas de jogos. Estamos falando de saves na nuvem, lista de amigos, conquistas, mods, configurações personalizadas e comunidades inteiras construídas ao redor da plataforma. Esse é um diferencial que no console tradicional não dá para reproduzir completamente. Mas existe um problema enorme: o preço. Historicamente, consoles costumam ser vendidos com margens de lucro reduzidas ou até prejuízo inicial para conquistar usuários. As fabricantes recuperam o investimento através da venda de jogos, assinaturas e serviços. A Valve trabalha de forma diferente. E isso gera uma pergunta inevitável: por que alguém compraria um Steam Machine em vez de um computador tradicional? A resposta está justamente na experiência. A Valve não está vendendo apenas hardware, está vendendo conveniência. O objetivo é oferecer toda a liberdade do PC sem exigir que o usuário lide com aspectos mais técnicos da plataforma. É uma proposta extremamente ambiciosa, e talvez seja exatamente o que torna o projeto tão interessante. Porque existe um paradoxo curioso acontecendo. A Steam Machine talvez não precise derrotar o PlayStation ou o Xbox para ser considerado um sucesso. Na verdade, ela pode vencer de outra maneira. Se conseguir criar uma nova categoria entre consoles e PC, já terá alcançado algo que diversas empresas tentaram fazer durante décadas, sem sucesso. Muitos produtos tentaram ocupar esse espaço, pouquíssimos sobreviveram. A Valve acredita que agora possui os ingredientes que faltavam, e os motivos para esse otimismo são fáceis de entender. A Steam Deck provou que os jogadores estão dispostos a utilizar Linux para jogar. O Proton provou que milhares de jogos podem funcionar fora do Windows. A computação moderna tornou possível colocar hardware extremamente poderoso em dispositivos compactos. E os consumidores estão mais acostumados do que nunca a alternar entre diferentes dispositivos. Talvez o mercado finalmente esteja pronto. No fim das contas, a nova Steam Machine representa algo maior do que um simples videogame. Ela representa uma tentativa de redefinir a própria ideia da plataforma. Não é apenas um console, não é apenas um computador, é uma aposta de que no futuro essa distinção talvez deixe de existir. E essa é a pergunta bilionária que a Valve está tentando responder. E se o poder quase limitado do PC pudesse ser tão simples quanto apertar um botão e começar a jogar? A indústria inteira está observando para descobrir a resposta. Porque, se a Valve estiver certa, a próxima revolução dos games pode não vir de uma nova geração de consoles. Pode vir do desaparecimento deles como conhecemos hoje.